Olá pessoal, aqui é a professora Eliane. Então eu vou ensinar mais uma dica da semana. Essa aqui foi uma dica que eu fiz lá atrás. Com fios amarrados, a gente passa o spray e dá esse efeito aqui. Então, para continuar essa tela, eu vou fazer hoje o uso de stencil mais a pasta para modelagem ou massa acrílica. Então, se vocês querem já dar uma olhada, aqui no sul foi pago esta semana R$ 27,90, hoje é 24 de setembro de 2024. Então também não é um material muito caro, ele tem 250 ml e vocês podem fazer muitas obras com este material. Então aqui eu tenho um stencil com um desenho meio que abstrato. Eu vou pegar a massa acrílica, colocar na espátula e passar por sobre esse stencil. Bem fácil de fazer, tá? Até se vocês têm dificuldade, vocês podem colocar uma fita aqui para que ele não mexa, né? Que ele não se mova. Coloquei então a massa acrílica. Vocês podem já tirar em seguida, só depois tem que aguardar a secagem, tá? Então a gente deixa secar e aí depois a gente vai trabalhar sobre esse efeito com textura, né, mais alto, né, que dá um efeito muito bacana, tridimensional sobre este desenho. Então, pessoal, agora está seco. Está seco aqui o nossa massa acrílica, está seca a nossa massa acrílica. Então, eu vou fazer algumas intervenções sobre esta textura. Uma delas é dar volume. Como é que eu poderia fazer para dar volume? Eu vou pegar um pincel pequeno, usar a cor que eu tenho de fundo e eu vou fazer como se fosse uma sombra aqui, ó. Tá? Só de um lado. Aí ele dá mais volume, ele dá uma sombra, tá? Podemos fazer assim. O pincel que eu estou usando é um Ceramic, referência 230S, é bem baratinho, tem nas lojas de artesanato. E é a linha mais em conta da Ceramic. E vale a pena para fazer alguns detalhes, acho que não tem problema nenhum a gente utilizar um pincel não profissional, porque dá um efeito também muito parecido com o outro, tá? Então aqui no caso eu tô fazendo sempre de um lado, que daí dá um volume. Se vocês fizerem isso por todo o desenho, aí ele não vai dar essa ideia de que ele tá fazendo sombra, tá? Vamos fazer mais aqui, ó. Sempre do lado direito tô fazendo. Vou fazer mais aqui. Se vocês têm mais facilidade com o pincel redondo para fazer esse efeito, vocês podem utilizar. O interessante é fazer os efeitos. Tem gente que tem mais facilidade de usar um pincel redondo. Eu prefiro sempre o pincel chato. Eu tenho mais facilidade com esse tipo de pincel. Tá? Para dar esse efeito assim tridimensional, acho que dá uma bela maneira de fazer, tá? A outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é numa tela dessas, a gente pintar não só com folhas metálicas, mas também com tinta dourada, né? Essa aqui no caso é tinta Paris. A gente utiliza bastante, esse aqui é o Oxi Ouro, pra dar um efeito também um pouquinho diferente. Peguei muita tinta e trabalhar sobre a textura, somente sobre a textura. Ele é um dourado discreto, não é tão brilhante quanto as folhas, né?
mas dá um efeito bem legal. Pode usar o prata também, né? Estou falando do dourado porque agora a moda é usar esses metálicos, né? E no caso o dourado tá muito em moda agora. E a outra coisa, outra maneira também de pintar, de dar um efeito bacana, diferente nas obras, é a utilização da folha metálica, como eu fiz na outra dica. Então, para usar a folha metálica, aqui também, então a gente usa o verniz mordente. Vou usar só em cima da textura. Lembrando que essa textura tem que estar bem seca, para vocês fazerem usarem o verniz. Porque senão ela vai absorver, né, o verniz e não vai colar. Agora vamos aguardar o verniz morder. E depois vamos colar as folhas metálicas. Então agora nós vamos pegar a nossa folha de ouro. Eu vou colocar por aqui, ó, só pra aonde a gente colocou. Aqui também a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, né, por causa da textura. Então eu vou apertar um pouquinho aqui. Só aonde eu coloquei o verniz, né? Vamos aguardar um pouquinho para a gente depois tirar e ver o efeito que ficou. Bom, além de pintar com tinta dourada, não sei se vocês conseguem observar que parece um amarelo, mas é tinta dourada. Vocês também podem usar aquela técnica das folhas douradas, prateadas, e fazer aquela colagem com verniz mordente só sobre a textura. Lembrando que, como é uma textura, ela tem gesso na composição. Antes de colocar a folha metálica, vocês têm que impermeabilizar esta textura, colocando cola e água. Depois que seca, aí vocês vão colocar o verniz mordente. E depois aquele tempo que o verniz mordente tem para absorver, para morder a folha de ouro, aí vocês colam a folha de ouro, tá? Essa aqui não ficou lá muito bem caprichadinha, porque eu esqueci alguns espaços, tá? Mas olha só o efeito interessante que dá, né? Fazer uma obra limpa, né? Clean, eu diria, porque não tem lá muitas pinceladas, mas é uma obra abstrata, diferente, que eu acho que é bem interessante pra gente fazer assim na decoração. Tá bom, pessoal? Então essa é mais uma dica da semana, espero que tenham gostado. Me sigam no Instagram, Eliane Maria Pasquetti, onde sempre tem ideias e informações sobre os cursos online, sobre as dicas da semana e sobre meus cursos presenciais. No Facebook também tem a minha página que vocês podem seguir. E se inscrevam aqui no canal do YouTube, onde sempre tem dicas novas para vocês colocarem nas suas obras de arte. E é interessante vocês acionarem o sininho para ser notificado quando tem um vídeo novo no canal. Até lá, pupilo, até a próxima dica!